Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. Vamos estar compartilhando a palavra do Senhor no profeta Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela tua grandeza, pela tua majestade, pela tua soberania. Quero te louvar, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor conduza esta palavra ao coração de cada pessoa que ouvir essa mensagem, que entrar em contato com esse conteúdo, que venha ser por ti abençoado, fortalecido, ajudado pelo Senhor, meu Deus, fortalecendo o fraco, curando o enfermo, restaurando o abatido, trazendo fé, esperança, ânimo, vida, cumprindo o propósito, Senhor, em cada coração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, pessoal, antes de iniciarmos a nossa ministração, eu gostaria de contar com a sua cooperação. Para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas, eu preciso que você nos ajude. Ajude orando por nós, para que Deus nos dê graça na proclamação da palavra, para que as pessoas que ouvirem essa mensagem sejam abençoadas pelo Deus vivo, santo e verdadeiro. Mas também peço a sua cooperação, que quando você começar a ver esse vídeo, já dá uma curtida ali, na mãozinha ali, já clica ali, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. Se você curtir e comentar, colocar um boa noite, a paz do Senhor, amém, amém, essa mensagem vai chegar para mais pessoas ainda. Se além de curtir, comentar, você compartilhar, mandar aqui para um amigo, ou compartilhar nas suas redes sociais, mais e mais vidas serão abençoadas por essa palavra. E se além disso ainda, você quiser cooperar ainda mais, chegar assim na medida de varão perfeito, 100%, você pode também se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você será os primeiros que vão receber a mensagem, todas as vezes que a mensagem for publicada. Bom, então é isso, nós vamos então compartilhar a palavra do Senhor nosso Deus. Esse texto, meus irmãos, é um dos textos mais lindos de todas as Escrituras Sagradas. É um texto maravilhoso. Fala do profeta Isaías, um homem de Deus, que estava iniciando aqui o seu ministério. O profeta Isaías teve o privilégio de profetizar durante alguns reis de Israel. E Isaías, o livro de Isaías, é considerado o evangelho do Antigo Testamento, do mesmo jeito que no Novo Testamento, entre os 27 livros do Novo Testamento, tem 4 evangelhos. As pessoas falam, os estudiosos falam que entre os 66 do Antigo Testamento, Isaías equivaleria o Evangelho do Antigo Testamento. É uma mensagem muito atual, fala muito sobre Cristo, sobre a graça de Deus, a bondade de Deus, sobre o Deus agir, encontrando o perdido, resgatando, restaurando, mudando a sorte das pessoas, encaminhando as pessoas, tirando eles num caminho torto, num caminho errado, encaminhando eles a um caminho de vida, de libertação, de restauração. Mas no caso aqui, Isaías estava iniciando o seu ministério. Era o período do rei Uzias. O rei Uzias também foi um dos reis magníficos, um rei assim muito abençoado. Se a gente for pegar o rei Uzias, com certeza ele está entre o top 5, entre os 5 reis mais importantes da história de Israel. E alguém pode falar: mas pastor, esse rei cometeu um pecado terrível, ele cometeu um erro muito grande. E é verdade. Mas esse erro que ele cometeu não invalida o tanto de coisas boas, acertadas que ele fez.
ele foi punido pelo seu erro. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, Deus não alisa, não é? Então Deus trata com cada um, sendo ele rei, sendo ele profeta, sendo ele um servo, uma serva do Senhor, considerado simples. Deus trata com todos igualmente, justamente, com cada um, de acordo com aquilo que Deus precisa fazer no coração de cada vida. Mas exatamente a Bíblia fala que no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta contemplou os céus abertos, ele viu a glória do Senhor, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e seres angelicais, serafins, glorificando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E, meus irmãos, como eu estava dizendo, o rei Uzias tinha sido um rei maravilhoso, tinha sido um rei muito bom, tinha sido um rei que promoveu assim, muitas coisas boas para a nação de Israel, trouxe riqueza para a nação, trouxe prosperidade para a nação, investiu no exército, equipou o exército, aparelhou o exército para poder defender o país. E foi um período realmente assim que o povo foi muito abençoado. Mas todo ser mortal um dia morre, um dia parte. E assim também foi com o rei Uzias. E provavelmente, como acontece também nos nossos dias, a cada 4 anos, no caso do Brasil aqui, quando muda os governantes, e a gente fica sempre naquela indagação: será que o próximo vai ser melhor? Será que o próximo vai se importar mais com o povo? Será que o próximo vai trazer prosperidade para a cidade, para o estado, para o país? Será que o próximo vai conseguir comandar as políticas públicas de maneira que as pessoas sejam agraciadas, que o recurso público venha chegar a cada cidadão brasileiro em forma de educação, saúde, moradia, transporte e tudo mais? Então sempre vem essas indagações, sempre que há mudanças, não é? Não era diferente com o profeta Isaías. Morreu um rei que tinha feito um trabalho muito bom, exceto um deslize que a gente pode comentar em uma outra oportunidade, não é? Mas fez um trabalho muito bom, foi um excelente governador, foi um excelente rei, abençoou muito a sua nação. E aí, então, quando ele morre, provavelmente o profeta Isaías ficou a pensar: e agora o que será? Como vai ser o próximo governante? Qual dos filhos do rei vai ascender a condição de rei? Será que vai dar sequência às mesmas políticas do rei? Será que vai ser bondoso? Será que vai ser um rei que vai buscar a Deus? Será que vai incentivar o povo a buscar a Deus? E quando ele estava naquele período, com aquela turbulência política, a vacância do trono, o trono estava vago, ele então contempla os céus abertos, e ele contempla o trono celestial. E eu quero dizer para você, meu irmão, que o trono celestial não fica vago. Deus não para de governar um segundo sequer. Deus governa, Deus sempre vai governar. Ele é um excelente governador, ele conduz todas as coisas de forma magistralmente, de forma perfeita, de forma maravilhosa. Então Deus não deixa de governar, Deus não deixa de agir, Deus não deixa de abençoar, Deus não deixa de ter o controle de todas as coisas. Nada foge ao controle do Senhor, nada foge da direção de Deus. Então, embora o trono na terra, lá na época do período do rei Uzias, ficou vago, o trono celestial não fica vago. O Senhor não deixa de governar. Então, não deixe as inquietações tomar conta de você. Não deixe que as preocupações da política, da economia, de outras coisas tomar conta de você, porque Deus continua reinando. E Ele é poderoso para guiar a sua vida, para conduzir os seus passos, para te conduzir em vitória, para te conduzir de uma forma maravilhosa. Mas o interessante, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos fala que quando o profeta teve essa visão, a primeira reação dele foi dizer: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Ou seja, quando nós temos uma visão de Deus, a nossa visão é amplificada, a nossa visão é desanuviada, a nossa visão é desembaçada, para que nós possamos então compreender as coisas, porque ao ver o Senhor, nós estamos entrando em contato com a perfeição, com o perfeito, e então a gente consegue, a partir de então, enxergar com clareza. E quando o profeta viu o Senhor, depois de ver o Senhor, ele se vê. E quando ele se vê,
ele se vê como alguém falho, embora fosse profeta do Senhor, embora fosse chamado pelo Senhor, embora falasse da parte do Senhor, embora fosse uma autoridade religiosa nos dias de Israel, mas ele contempla a si mesmo e vê as suas mazelas, vê as suas falhas, vê os seus erros, aquela mesma boca que proclamava a palavra do Senhor, que profetizava da parte do Senhor, ele reconhece que os seus lábios eram impuros. Ou seja, quando você vê as pessoas vendo o erro de todo mundo, é porque ele não está olhando o Senhor. Porque quando nós olhamos para o Senhor, primeiro nós vemos os nossos erros. Não vemos os erros dos outros, não. Mas primeiro vemos os nossos erros. Primeiro vemos as nossas falhas. Então ele diz, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Ou seja, ele confessa o seu pecado. Outra coisa, que diante de uma visão de Deus, diante da visão do excelso, diante da visão do Todo-Poderoso, diante da visão do Altíssimo, a nossa visão é aberta para nós enxergarmos a nós mesmos e a contemplar os nossos erros, mas não apenas contemplar, porque só você saber que você errou, que você erra, isso não vale de muita coisa, não, já é alguma coisa, mas não resolve tudo. Se você não mudar, se você não arrepender, se você não abandonar aquele erro, não abandonar aquele pecado. Então ele diz, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Ele viu a si mesmo, ele viu a sua imperfeição, ele viu a sua impureza, e ele confessa o seu pecado. Ou seja, diante de Deus, não podemos esconder quem nós somos. Eu posso esconder da minha esposa, eu posso esconder da minha igreja, eu posso esconder dos meus filhos, eu posso esconder muitas coisas de muitas pessoas, mas é impossível esconder alguma coisa diante daquele que tem os olhos como chama de fogo, que perscruta todas as coisas, que enxerga todas as coisas, que vê todas as coisas em todos os lugares ao mesmo tempo. É impossível esconder alguma coisa do Senhor. Então, ele confessa o seu pecado. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Mas depois que ele vê os seus erros, depois que ele confessa o seu pecado, ele consegue também ver que o povo que ele servia, que parecia ser uma nação perfeita, parecia ser uma nação perfeita, uma nação que todo mundo era santo. Ele reconhece também que, embora aquele povo era chamado para ser um povo de Deus, mas era também um povo impuro, era um povo que vira e mexe, virava as costas para Deus, era um povo que de tempos em tempos abandonava a Deus, dava lugar à idolatria, dava lugar a falsos deuses, dava lugar a falsos profetas, dava lugar a vários erros. Então, ele vê primeiro o seu pecado, ele vê os seus erros, ele confessa os seus pecados, ele então exclama, ai de mim. E a palavra do Senhor nos fala então que um dos seres angelicais, um dos serafins, pegou uma brasa viva que foi tirada do altar e voou até onde ele estava e encostou nos lábios dele aquela brasa viva e diz, foi purificado o seu pecado, foi removido o seu pecado. Nós estamos no período da graça. O profeta Isaías profetizou a vinda de Jesus. Jesus já veio, Jesus morreu na cruz do Calvário. Hoje o que nos purifica o pecado não é brasa viva, mas é o precioso sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. É que nos purifica de todo o pecado e de toda injustiça. Quando nós também olhamos para o Senhor, quando nós contemplamos o Senhor, nós vemos os nossos erros, nós confessamos os nossos erros, e o sangue de Jesus então vem e nos purifica de todo o pecado, porque nós o confessamos, nós o deixamos, nós damos lugar agora a uma nova caminhada com Cristo. Então é desse jeito agora no período da graça. Mas Isaías ouve aquilo ali, ele é tocado e diz que o seu pecado foi removido, que a sua impureza foi removida, e aí ele ouve a voz do Senhor. Ou seja, primeiro ele teve uma visão de Deus, depois ele reconhece os seus erros, ele enxerga os seus erros, ele identifica os seus erros, ele confessa os seus erros, ele vê o problema do povo onde ele estava inserido, onde ele era profeta do Senhor, onde ele era ministro de Deus, ele identifica também os problemas, as demandas que precisavam se resolver, mas depois disso, vem o anjo e toca, e o limpa e o purifica. Mas agora ele ouve a voz do Senhor que diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, a visão de Deus é maravilhosa.
A palavra do Senhor no Novo Testamento fala que nós precisamos olhar atentamente para o autor e consumador da nossa fé. É interessante que quando nós olhamos para Deus, nós encontramos força, nós encontramos fé, nós encontramos esperança, nós encontramos motivação para seguir andando. O salmista ele diz que, certa ocasião, ele começou a olhar a vida do ímpio, olhar como o ímpio era bonito, olhar como as coisas do ímpio prevaleciam, como as coisas do ímpio prosperavam. E ele fala que enquanto ele olhava para o ímpio, que os pés dele quase se resvalaram, que os pés dele quase se resvalou. Por quê? Porque não estava olhando para o Senhor, até que ele para de olhar para o ímpio, e ele começa a olhar para o santo, 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 aquele Deus todo-poderoso, que é glorificado nos céus e na terra, cuja glória enche toda a terra. Quando a gente passa a olhar para Deus, a gente não fica preocupado com a força do vento, a gente não olha para o tamanho dos problemas, a gente não amedronta com o tamanho dos gigantes, a gente não fica apavorado com o tamanho das lutas, porque quando nós olhamos para o Senhor nos capacita, o Senhor nos potencializa a enfrentar aquilo com graça, sabedores que Ele, o Deus Todo-Poderoso, está conosco para nos dar vitória. E então o profeta ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E agora o profeta, que teve a visão de Deus, que teve a identificação dos seus erros, que ouve a confissão dos seus pecados, que tem a sua vida purificada pelo poder de Deus, pela intervenção divina, que consegue contemplar agora também as demandas do povo, as falhas do povo, ele então pode falar com o Senhor: Senhor, eis-me aqui, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe tudo de mim, e eu estou aqui. Muitas pessoas perdem a oportunidade. Nós vivemos dias em que o Senhor está chamando homens e mulheres, jovens, velhos, adultos, chamando todo mundo para que atenda a sua voz, para que acolha a sua voz, para que seja um instrumento nas mãos de Deus, para que seja um chamado, um vocacionado, para que seja um dom que é concedido à igreja, como diz lá em Efésios, e ele mesmo deu uns, ou seja, é um dom, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da igreja, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. E Deus continua chamando pessoas para edificar a sua igreja, para aperfeiçoar os santos, para levar a palavra do Senhor para aquele que está perdido, venha ser aproximado, venha encontrar a graça, venha encontrar a luz do Senhor, venha encontrar a salvação do Senhor e venha ter a sua vida mudada. Agora eu quero deixar claro que nem todo mundo que é chamado, ele é enviado imediatamente. A Bíblia fala o caso de Moisés, por exemplo, e quando tinha 40 anos, ele saiu, ele viu o povo lá, e ele quis resolver os problemas, estava cheio de vigor, estava cheio de força, estava no auge da sua condição física, intelectual, e ele achava então Moisés, achando que estava cheio do seu vigor, cheio da sua força, achou que podia fazer a obra de Deus do seu jeito, da sua maneira, que aquele era o momento, que aquela era a hora, e ele sai, e ele vê então um egípcio que estava corando ali, batendo no hebreu, e ele dá um mata-leão naquele moço, mata o egípcio, enterra na areia, olha para um lado, olha para o outro, viu que ninguém viu, ficou tranquilo. No outro dia, quando ele sai, ele vê 2 hebreus brigando, discutindo, e ele fala: meus irmãos, não fiquem brigando entre vocês e tal, por que vocês não entram num acordo e tal? Aí aquele que agredia o outro falou: olha, você quer me matar igual matou o egípcio, e denunciou Moisés, e Moisés teve que sair fugido, porque não era o momento de Deus. Moisés achou, pelo fato de estar com 40 anos, cheio de vigor, cheio de força, cheio de toda a condição intelectual, física, emocional, ele achou que era o momento certo. Mas quando ele completou de 80 anos, Deus falou: Moisés, é agora que eu quero que você vá lá para Israel. Ah, Senhor, mas Moisés, é agora que eu vou te capacitar, é agora que eu vou te levar, agora que eu vou te guiar. Então, meu irmão, Deus chama, não quer dizer que Ele te chama hoje, você já é enviado hoje mesmo. Pode acontecer que você seja chamado hoje e demorar algum tempo para ser enviado, mas o importante é você saber que aquele que te chama é poderoso para que, quando Ele te envia, agir na sua vida, para que o propósito dEle se cumpra, para que o nome dEle seja glorificado. Precisamos saber que o nosso Deus é o que fortalece o fraco, é o que levanta o caído, que o nosso Deus é aquele que diz: a minha graça te
basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e isso de boa vontade, para que nós saibamos que não é na nossa força, que não é na nossa capacidade que vamos fazer a obra do Senhor. A obra é do Senhor, Deus tem o controle dela, Deus está governando, Deus está reinando, e aí vai ser nos moldes de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, com a capacitação que Deus te der. Então Deus sabe tudo de você, Deus sabe o que você tem, Deus sabe o que te falta, mas se Deus te chamou e Deus está te enviando, é porque Ele vai agir na sua vida, Ele vai te capacitar a ser um instrumento dEle, para que a luz dEle chegue para aquele que estava nas trevas, para que a luz dEle brilhe sobre aquela vida, e aquela vida, largando então as trevas, possa vir para a luz do Senhor, para a presença do Senhor. Deus continua chamando pessoas nos nossos dias, para cumprir o propósito dEle, e continua chamando e enviando. Se você foi chamado por Deus, se você foi enviado por Deus, não fique com medo, não amedronte, não fique apavorado. O nosso Deus reina, o nosso Deus tem o controle de todas as coisas, o nosso Deus vai te capacitar, o nosso Deus vai te dar vitória, o nosso Deus vai te levar a cumprir o propósito dEle, para a obra dEle. Então, meu irmão, a coisa que nós precisamos fazer é como o profeta: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E quando somos enviados pelo Senhor, quando somos chamados pelo Senhor e somos enviados pelo Senhor, aí acontece na sua vida do mesmo jeito que aconteceu com João o Batista, que era sacerdote, que podia ministrar no templo do Senhor em Jerusalém, mas no entanto, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi João Batista. Embora fosse sacerdote, embora tivesse direito de ministrar no templo, mas Deus o chamou e Deus o enviou, e João foi ministrar no deserto. Mas mesmo no deserto, as multidões saíam de Jerusalém, saíam das cidades próximas, saíam de países próximos e iam ouvir a ministração de João. Porque quando você é chamado por Deus, quando você é enviado por Deus, ainda que você comece a pregar numa plataforma no meio do oceano, Deus vai levar pessoas lá para ouvir a palavra dele através da sua vida. Ainda que você vá para uma plataforma espacial, Deus vai levar pessoas lá para te ouvir, se assim for o caso. Porque quando Deus chama alguém, quando Deus envia para o local onde a pessoa enviar, ele vai produzir frutos, porque é para a honra de Deus, não é baseado na sua capacidade, não é baseado na sua estrutura, mas é baseado naquilo que Deus quer realizar, naquilo que Deus quer fazer. Então, meus irmãos, Deus tem o controle de tudo. Deus continua sentado no alto sublime trono. Deus continua liderando e governando sobre todas as coisas. O que nós precisamos, tão somente, é acolher o chamado de Deus e colocar à disposição do Senhor para fazer. No mais, é com Ele. Deus vai estar fortalecendo o fraco. Deus vai estar falando, como falou para Paulo, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso de boa vontade, de boa vontade. Deus vai capacitar o fraco para que seja forte, guiado por Ele, conduzido por Ele, fazendo a obra dEle. Então, para que a glória seja do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, o que nós precisamos é colocar à disposição de Deus, e o nome de Deus será glorificado. Então, se você é chamado, Deus vai te enviar, e Deus vai te capacitar, e a obra que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai fazer, e o nome dEle será glorificado. Então ficamos por aqui, um grande e forte abraço, que Deus em Cristo te abençoe, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.